E aí, pessoal, vamos de aula 20. Hoje a gente vai falar sobre integrais de linha. Vocês lembram que a gente definiu campo vetorial na aula passada? O que era um campo vetorial? Era uma função que te dá como resultado um vetor. No plano, por exemplo, você vai ter um vetor de duas coordenadas. Tá? Eu vou dizer que a primeira coordenada aqui, ela depende de x e y, e a segunda coordenada também depende de x e y. Então, a cada ponto do plano, você tem associado um vetor. Então, está lá o ponto do plano, aqui o ponto x e y, e aí, nesse ponto aqui, essa função f, o campo vetorial, te dá aqui um vetor, dependendo de m e n, aí, do jeito que eles aparecem. Então, imagine que você tem um campo desse e tem uma curva aqui no plano. Tá? E aí você calcula esse f ao longo dessa curva. Então, para cada ponto, você tem aqui um vetor. Tá? Cada ponto da curva te dá um vetor quando você aplica a função campo vetorial. E aí, para cada ponto desse, você faz o produto interno de f com um elemento diferencial de deslocamento. O que é isso? Você tem aqui um vetor que te dá a posição do ponto. Certo? E aí, o que você vai fazer é dar um pequeno deslocamento, ou seja, você vai variar a posição desse vetor um pouquinho. Te dando aqui um, vou fazer exagerado, mas seria um dr. Isso aqui é o vetor posição, e aí você tem um vetor dr, uma diferençazinha, certo? Muito bem. Então, em cada ponto, você está fazendo o produto interno de f por esse dr. E aí, fazendo isso em cada ponto e somando os valores que você conseguir, você tem o que se chama de integral de linha de f ao longo da curva. Eu vou chamar essa curva de C. Tá? E aí você indica essa soma de todos esses valores aqui pela integral sobre a curva de f dr. Por que integral de linha? Porque você está fazendo uma integral considerando só pontos da curva. Tá? Muito bem. Isso não é uma coisa assim tirada do nada. Tá? Essa situação aqui de você ter um produto escalar, um produto interno entre um campo vetorial e elementos diferenciais de deslocamento, isso tem motivação lá na física. Tá? Tem uma forma de energia que a gente chama de trabalho. E o trabalho, o que é? É força vezes deslocamento. Mas isso quando você está trabalhando em trajetórias retas. Você pode trazer o problema aqui de mover um corpo de A até B e você tem uma linha reta aí. Se você está trabalhando com uma coisa curva, uma trajetória curva, então não é mais simplesmente força vezes deslocamento. Você vai ter que quebrar isso aqui em vários pedacinhos pequenininhos e aí você vai ter pequenos deslocamentos para calcular. Tá? Fazer força, que é um vetor, vezes deslocamento, que também é um vetor. Tá? E aí esse vezes aí vai ser produto interno. E você vai somar todos esses força vezes deslocamento. Então isso aqui vem do trabalho. A motivação é o trabalho. O trabalho é um cálculo de integral de linha. Então, como é que eu calculo isso? Na prática,
o que é que eu preciso para calcular uma integral de linha? Primeira coisa que eu preciso é de uma parametrização dessa curva. Então, C precisa de parametrização. Parametrização. O que é isso? É descrever a curva por meio de um parâmetro. Ou seja, eu preciso de uma função que associe a cada número real um ponto da curva. Certo? Então, a parametrização mais famosa que existe é a parametrização da circunferência. Como é que eu parametrizo a circunferência? Tenho lá a circunferência centrada na origem de raio 1. Cada ponto desse aqui pode ser dado por cosseno de t, seno de t. Essa é uma parametrização, certo? Então, cada ponto da curva é descrito dessa maneira. Então, chamar os pontos da curva por cosseno de t, seno de t, é uma parametrização. Eu estou associando a cada parâmetro t, a cada número real t, um ponto da curva. Então, muito bem. Como é que eu calculo uma integral de linha de um campo vetorial qualquer sobre essa curva, por exemplo? Digamos que eu quero ir daqui do ponto A até esse ponto B aqui. Sim, uma coisa que está clara aqui é que a parametrização precisa levar em consideração o caminho, tá? O sentido, a direção. Então eu estou indo de A para B. Ok? Então eu quero, o que eu quero? No exemplo aqui vai ser o seguinte: calcular a integral de linha de f dada por menos yx. Esse é o campo vetorial. Ele pega o ponto x e y e me dá como retorno um vetor que tenha coordenadas menos yx. Então eu quero calcular a integral disso ao longo do arco que liga A, que é o ponto 1, 0, a B, que é o ponto menos 1, 0. Esse arco é o arco da circunferência, tá? Que fique bem claro. Então, como é que eu calculo essa integral? Como eu disse, a primeira coisa que eu preciso é de uma parametrização. Eu já tenho. Depois, eu preciso ver as minhas coordenadas do vetor aqui em termos dessa parametrização. Tá? E aí, veja. Eu quero fazer a integral sobre a circunferência de f dr. Ora, R é dado pela circunferência lá, R de t, eu tenho como, vou botar aqui como vetorzinho, cosseno de t, seno de t. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou passar esse dr para dt. E minha integral toda vai ficar em termos de t. Ora, o que é que vem a ser dr dt? Dr dt
é um vetor com as coordenadas tendo derivadas das coordenadas do vetor R. Então, isso é menos seno de t cosseno de t. Que esse aqui eu derivo, esse outro aqui eu derivo para obter o que eu tenho aqui embaixo. Então, dr é menos seno de t cosseno de t dt. Certo? Fazendo a substituição. Ora, o que era f? Eu vou falar de f agora como uma coisa que depende de t. F tinha a primeira coordenada menos y. Mas o que eu estou chamando de y aqui agora é seno de t. Porque só me interessa o que está em cima da circunferência. Então eu tenho menos seno de t. E a segunda coordenada era x. E o x aqui é dado por cosseno de t. Ah, curioso, deu igualzinho a esse aqui, né? Então, quando eu for fazer o meu produto interno, eu vou fazer produto interno de menos seno de t cosseno de t, que é f, por menos seno de t cosseno de t dt. E bem, como é que eu consigo descrever a minha circunferência? A minha circunferência, ela liga, é um arco, né, que liga A até B. Então eu preciso ir do ponto 1, 0 até o ponto menos 1, 0. Como é que eu faço isso? Para t variar de maneira que eu leve do ponto 1, 0 até menos 1, 0. Então eu faço t, olha só. Conforme eu vario t, eu vou obtendo esses pontos que estão na circunferência. Então, t igual a 0 me dá esse ponto. E t igual a π me dá esse outro ponto. Então, é isso que eu vou usar. Eu vou de 0 até π. Certo? Então, como é que vai ficar aqui? Produto interno, o que é que eu faço? Primeira coordenada desse vezes a primeira coordenada desse. Então, isso vai ficar integral de 0 a π de menos seno vezes menos seno vai me dar seno ao quadrado de t. Depois eu faço segunda coordenada desse vezes segunda coordenada desse. Então, vai ficar cosseno ao quadrado de t. dt. Seno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1. Então, isso é essa integral de 0 a π de dt. Integral de dt é t, que eu vou avaliar de 0 a π. Então, isso me dá π. Π é a integral de linha desse campo sobre a semicircunferência aqui de A até B. Ok? É assim que funciona. Então, sempre seguir esses passos. Primeiro, arranjar uma parametrização da curva. Depois, escrever f em função de t. E, por fim, fazer o produto interno f por r' de t. E integrar com relação a t. É isso. É assim que se faz integral de linha. Ok? Um abraço, gente. Até a próxima.